fibra, cabo coaxial, cabo telefônico. Não importa o método, o acesso à web no Brasil é lento. Num dos rankings mais recentes, o país aparece nas últimas colocações, tanto nas conexões fixas quanto nas móveis. Vamos entender em detalhes os porquês dessa situação tão difícil. Em um relatório recém-divulgado pela Akamai, o Brasil ficou atrás de outras 88 nações com a incrível velocidade média de 3,4 megabits por segundo. A nossa internet é mesmo muito lenta, né? O nível está abaixo da média mundial de 5 megabits por segundo e atrás dos vizinhos Chile, Uruguai e Argentina. Mas é importante entender, esses 3,4 megabits por segundo são apenas um resumo de uma realidade bastante complexa. O Brasil é um país com proporções continentais, então a gente tem regiões aqui no Brasil onde a internet é muito bem servida e regiões no Brasil onde a internet é muito mal servida, mas muito mal servida mesmo, onde o usuário não consegue às vezes ter 1 megabit por segundo chegando até a casa dele, 2 megabits por segundo chegando até a casa dele. O pessoal do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR adiantou ao Olhar Digital algumas informações de novos estudos sobre a internet brasileira que o NIC deve divulgar no segundo semestre. Na região sul e sudeste, 30% dos resultados, dos testes que são feitos aqui com a nossa ferramenta, dão entre 10 e 15 megabits por segundo. Região sul e sudeste. Em compensação, na região norte, a gente tem a maioria dos testes até 4 megabits por segundo. É uma diferença muito grande. A grande vilã de toda essa lentidão por aqui é a infraestrutura. Claro, os investimentos feitos, ou melhor, que não foram feitos nela, né? A maioria das capitais do país já tem uma malha de fibra ótica. O processo é lento e custa caro. Por outro lado, no restante do Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste, a fibra ainda é uma realidade bastante distante. Muitos equipamentos necessários para aprimorar a infraestrutura precisam ser importados e chegam ao Brasil pagando quase 100% do valor de custo em impostos. Além de dificultar o desenvolvimento da infraestrutura, esse valor acaba sendo frequentemente repassado para os consumidores. Ou seja, é o governo, mais uma vez, dificultando a evolução. A Coreia do Sul, claro, ocupa a primeira posição no estudo da Akamai, com invejáveis 23,6 megabits por segundo de velocidade média. Eu disse média, hein? No momento que eu tenho a minha infraestrutura de fibra chegando até a casa do usuário, é muito mais barato depois para eu fazer um upgrade do que se eu tivesse que passar toda a infraestrutura de novo na cidade para poder refazer aquilo. O investimento com fibra ótica que é feito é um investimento que dura muito tempo, que duram muitos anos, porque eu troco depois a tecnologia da ponta, mas a infraestrutura de fibra ela continua valendo. Na Coreia do Sul, 84% da população é conectada e quase 80% com banda larga. Diversas operadoras oferecem planos de 1 gigabit por segundo por lá e o governo tem planos de, até 2020, levar as operadoras a oferecer planos de 10 gigabits por segundo. O resultado é um público bastante exigente com a qualidade do serviço. O coreano já está com uma cultura de exigir uma internet de alta velocidade para lá. Mas mesmo as regiões com pior conectividade na Coreia, não deixam de ser bem atendidas. Esta é mais uma diferença gritante que contribui para a nossa amarga 89ª posição no ranking. A falta de concorrência por aqui nos deixa à mercê de serviços ruins e sem muita perspectiva de melhora. Então, a concorrência é uma coisa que faz com que o usuário pegue e tenha mais
possibilidade de escolhas e tem uma qualidade melhor na casa dele. Se o usuário tem uma internet ruim na casa dele e não tem uma segunda operadora, ele não tem para onde correr. Tá? Se ele tem 2 operadoras boas na casa dele chegando e uma não está boa, ele corre para outra. Sem qualquer intenção de justificar nossa realidade, o especialista aponta algumas falhas no estudo da Akamai, como o exemplo de não se medir e comparar a velocidade da conexão por regiões, uma vez que vivemos em um país continental e com enorme diferença social. A Akamai é uma empresa norte-americana que possui uma rede de servidores espalhados pelo mundo. Ela aluga espaço nesses servidores para clientes que desejam acelerar o funcionamento de seus serviços na internet. Para elaborar o estudo sobre a internet mundial, a empresa avalia a média da velocidade de conexão dos usuários para baixar os conteúdos de seus servidores distribuídos ao redor do globo. A principal crítica do nosso entrevistado em relação ao estudo tem a ver com o tamanho do arquivo baixado para avaliar a conexão de cada país. Para que a gente consiga atingir uma velocidade, que é a velocidade contratada, dependendo de onde está esse serviço conectado, da latência, a gente precisa de um arquivo maior. Então, se eu tenho nos Estados Unidos uma média, tá? Estou colocando isso assim muito por cima, tá? Uma média de 1 megabit por arquivo, 2 megabits por arquivo, aqui no Brasil essa média vai ficar na faixa de 100 kilobits por arquivo, 200 kilobits por arquivo, e isso vai fazer com que o usuário muitas vezes não consiga atingir a velocidade máxima, que é a velocidade contratada, porque em arquivos pequenos ele não consegue tirar todo o proveito da velocidade que ele contratou efetivamente. Quanto maior o arquivo, pelo menos até a faixa de 4, 5 megabits por segundo, tá? Eu consigo ter uma velocidade melhor medida aí dentro. Por esse motivo, o tamanho dos arquivos baixados influencia o resultado do estudo. Se no país A, os usuários baixarem apenas arquivos pequenos dos servidores da Akamai e no país B, eles baixarem apenas arquivos muito grandes, a velocidade média no país B será maior, mesmo se a velocidade contratada pelos usuários for a mesma. A velocidade da banda larga móvel também está lá no relatório da Akamai. O Brasil ficou na 82ª posição, com uma média de 2,5 megabits por segundo, dessa vez atrás de Venezuela e Paraguai. Não tá nada fácil viver conectado por aqui, né? E aí, qual é a sua realidade? E será que mais concorrência é a saída para termos uma banda larga um pouquinho mais larga de verdade? Ou faltam incentivos do governo e infraestrutura? Registre aqui sua opinião, tá? Participe!